Segundo vídeo sobre dependência emocional. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de você lidar com a dependência emocional. Vou te dar 3 dicas de como lidar com a dependência emocional, tá? Dentre outras várias maneiras que tem, mas eu acho que essas 3 são as principais para você pelo menos começar a identificar, começar a lidar e começar a superar essa dependência emocional da sua vida. É de uma maneira geral, então seja em relacionamento, seja família, seja sobre religião, sobre amizade, qualquer coisa. Você consegue pelo menos aplicar e começar a entender com essas 3 dicas essa sua dependência emocional, tá? Vamos nessa! Mas antes, dá um like, comenta, compartilha, sacanagem. Mas se quiser também não tem problema. Mas antes disso, eu vou te falar pelo menos que existem 2 tipos de dependências emocionais, a ativa e a passiva, tá? A ativa é aquela que a gente provoca, que a gente alimenta, e a passiva é aquela provocada pelos outros, que os outros alimentam. Nossa, Yuri, como assim? Quer dizer então que a dependência emocional às vezes é eu que provoco? Sim, é você que provoca às vezes. Você já viu aquela mãe que não deixa o filho fazer nada se ela não for junto? Já viu aquele pai que não gosta que o filho vá a lugar nenhum se não for ele que leve o filho? Ou que ele não esteja presente? Ou fale com alguém quando ele não estiver por perto? Tá falando da minha mãe? Não. Ah, Yuri, mas isso não é segurança? Pô, o pai quer estar protegendo ali, né? O seu filho ou aquela pessoa. Mas eu não tô falando de criança não, criança realmente precisa. Mas eu tô falando de adolescentes, tô falando de jovens, maiores de idade, às vezes adultos, barbados, mulheres com mais de 25, que às vezes são assim ainda. O quê? Conhece aquela pessoa que tudo que vai fazer precisa de, atendendo a palavra, permissão. Tudo que ela vai fazer ou deixar de fazer, ela precisa de permissão. Ela precisa da permissão daquela outra pessoa. Mandado! Você já teve aquelas amizades de a pessoa tem 25 anos, 30 anos, e quando você convida ela para ir para algum lugar ou chama ela para viajar, para fazer uma trip, qualquer coisa do tipo, ela vai falar: eu vou ver se minha mãe deixa. Arranco teu couro, faço um abajur e quer reclamar vai falar com um bispo. Já ouviu? Você acha que é um relacionamento funcional ou disfuncional que ela tem com a mãe dela? Eu não tô falando de respeito. Óbvio que você precisa respeitar o que as pessoas mais velhas falam, o que seus pais falam, as pessoas que têm mais experiência que você fala. Aqui tem Netflix? Não, meu filho, só tem Doflex. Mas respeito é diferente, porque respeito você leva em consideração o que a pessoa fala. Mas toma a decisão por si só, porque as consequências quem vai sofrer é você. A partir do momento que você joga a responsabilidade da decisão para outra pessoa, você consciente ou inconscientemente está jogando as responsabilidades daquela decisão para outra pessoa. Então, muitas das vezes você joga eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque a resposta daquela pessoa vai determinar se você vai fazer ou não. E as consequências dessa decisão você não toma para si. Você fala, mas eu não fiz por conta daquela pessoa. Você não assume ela, entendeu? Estou muito inclinada a concordar com o senhor. Isso nos leva ao meu primeiro hack, a minha primeira dica para você, que é deixar de vitimização. Toda vez que você assume um papel de vitimização nas suas escolhas, na sua vida, no seu modo de agir, você joga a responsabilidade para outra pessoa. E nisso de jogar a responsabilidade das suas escolhas para outra pessoa, você se isenta da obrigação de aceitar as consequências. E isso é papel de vítima. Receba! Então, a dependência emocional ativa é aquela que a gente provoca, né? A gente faz as outras pessoas dependerem da gente. Então, a dependência emocional passiva é aquela que somos forçados, né? Então, as outras pessoas que provocam. Então, parte das outras pessoas. Então, uma a gente provoca e a outra é provocado pra gente. Um exemplo ótimo da passiva é quando você quer
mudar de trabalho, mudar de cidade é o principal motivo, né? Então eu quero mudar, eu quero fazer intercâmbio. Então o que eu faço? Eu falo, pai, mãe, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou morar 6 meses fora. Aí a mãe fala, ai, mas eu vou ficar com tanta saudade, eu vou ficar triste se você for. Aí o pai fala, se você for, você não precisa mais voltar. Você pode esquecer que tem pai, esquecer que tem mãe, eu não vou te dar mais dinheiro nenhum e você vai se virar sozinho. Então, um apela pro lado emocional, o outro pro lado opressivo, pro lado ditatorial, pro lado da ameaça, né? Então, a mãe geralmente é mais emocional, então tende a jogar mais com o lado emocional, de eu vou ficar triste, não vai que eu vou sentir saudade. O pai já mais brutão fala, não, você não pode ir, porque se você for vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Então ambos estão jogando com a dependência emocional que você tem deles ou que eles têm de você. A que você tem deles é a ativa e a que eles têm de você é a passiva. Aqui entra a minha segunda dica para você, que é saber a intenção. Então toda vez que você se deparar com uma situação dessa, que não vou fazer isso para magoar tal pessoa, aquela pessoa está falando para mim fazer outra coisa, enfim, você tenta descobrir a intenção daquela pessoa. Eu entendi a referência. Aproveitando esse mesmo exemplo do intercâmbio. Mãe, é o seguinte, no próximo mês eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos e vou ficar 6 meses lá, tá? Se ela falar, não, minha filha, não vai, que eu vou ficar com saudade e tudo mais, o que você vai fazer? Mãe, por que você vai sentir saudades, né? Se a gente vai se falar todo dia, se a gente vai conversar por mensagem ou por vídeo todo dia. E mesmo que isso não aconteça, né? Mesmo que a gente fique 6 meses sem se falar. Daqui 6 meses, quando eu voltar e conseguir falar um inglês pelo menos intermediário ou fluente, eu vou ter um cargo maior na minha empresa, vou ter melhores condições porque eu vou ser melhor remunerada. Você não vai ficar feliz por mim se eu fiz isso acontecer? Quando isso acontecer, né? Não se. Quando isso acontecer? No, God! Se ela falar sim, vou ficar muito feliz por você. Aí você fala, então mãe, eu preciso me afastar esses 6 meses para fazer isso. Quando eu voltar, a gente mata a saudade, a gente faz uma viagem só nós duas e tudo mais. Mas nesse momento eu preciso dar esse passo para melhorar o meu futuro, para melhorar a minha qualidade de vida. Aí ela pode falar 2 coisas a princípio. A primeira é, mas filha, eu não sei se compensa porque são muito tempo para a mãe ficar longe de você. Eu prefiro que você fique com as condições de vida que você tá mesmo e fique mais perto da mãe. E a segunda é, mas e se acontecer alguma coisa com a mãe nesses 6 meses? Você vai estar longe. Aí é que pega. Agora você descobriu 2 coisas. Descobriu que ela não quer que você prospere financeiramente e descobriu a segunda, que ela só quer você por perto para cuidar dela. O miserável é um gênio! Isso aí se estende para várias outras coisas, tá? Essas são 2 coisas, 2 possibilidades que geralmente acontecem. Então, quando você descobre, faz perguntas, né, para saber a intenção, a intencionalidade da pessoa. Qual que é a intenção dela de me falar isso? Qual a intenção dela de não me deixar fazer isso? Qual a intenção dela de me impedir de fazer isso? Quando você descobre isso, você tem um poder de escolha. De não, realmente não vou fazer porque isso é coerente, isso dá para deixar um pouco mais para frente. Não, realmente ela está falando isso não é porque ela quer meu bem, não. É porque ela quer o bem dela. Então ela não está me deixando eu ir porque se eu for eu não consigo cuidar dela. Então ela não quer que eu vá porque vai sentir saudade. Ela não quer que eu vá porque senão ela vai ficar sem alguém para cuidar dela. Então você sabendo a intenção da pessoa, você consegue tomar uma decisão melhor para sua vida.
cara é mó fera, pô. E a terceira dica que eu te dou é autorresponsabilidade. Quem é vítima, ela ganha algumas coisas, né? Ela ganha atenção, ela ganha... Ai, coitadinho de mim, às vezes até ganha alguma coisa, algum afeto, uma atenção, alguma coisa de dinheiro, material. Ou seja, às vezes ela se faz de vítima para ganhar alguma coisa, seja algo palpável ou algo subjetivo, né? Algum carinho, uma atenção. E quem tem autorresponsabilidade, quem tem responsabilidade sobre as suas próprias escolhas, sobre as suas próprias decisões, elas excluem boa parte das responsabilidades que as outras pessoas têm sobre a sua vida. E isso te leva ao caminho da independência e automaticamente também da independência emocional. Você não depende mais dos outros emocionalmente. Ele sabe a porra toda, mano. Então às vezes você tomar uma decisão de forma egoísta, ou seja, pensando primeiro em você, para você ter uma noção de quem está à sua volta, ter uma noção. Ó, não, essa pessoa ficou feliz por mim, essa pessoa ficou feliz por mim. Ué, por que aquela pessoa não ficou feliz por mim? Ah, agora eu entendi. Então ela realmente não quer o meu bem. Ela quer só que eu faça coisas para beneficiar ela. E quando eu faço algo para me beneficiar, ela fica triste. Ué, então quando eu faço algo por ela, que ela fica feliz e eu fico triste, ela fica bem. Mas quando eu faço algo por mim e nada acontece com ela, ela fica brava ou fica triste comigo? Por quê? Então não é uma relação saudável, né? Então você já começa a filtrar as relações das pessoas que estão no seu meio ambiente. Você começa a ter esse filtro, começa a ter esse olhar um pouco mais clínico sobre as pessoas. Você começa a perceber relações que você tem abusivas, relações disfuncionais, que é relação em que a gente devia fazer bem um para o outro, mas não, ela só está comigo porque eu faço bem para ela, né? E eu me contento com isso. Então você começa a filtrar, começa a mudar o seu olhar em relação a essas pessoas. E aí, fez sentido para você? Curtiu? Gostou das dicas? Comenta aí, fala para mim qual dica você mais gostou. E vai vir próximo vídeo aí sobre dependência emocional, hein? Tamo junto, até a próxima. DJ Topen.